On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question elle s'appelle déjà l'hétérotopologie. Les lieux que la société ménage dans ses marges, dans les plages vides qui l'entourent, ces lieux sont plutôt réservés aux individus dont le comportement est déviant par rapport à la moyenne ou à la norme exigée. De là, les maisons de repos, de là, les cliniques psychiatriques, de là également, bien sûr, les prisons. Il faudrait sans doute y joindre les maisons de retraite, puisque, après tout, l'oisiveté, dans une société aussi affairée que la nôtre, l'oisiveté est comme une déviation d'ailleurs qui se trouve en l'occurrence être une déviation biologique quand elle est liée à la vieillesse, et c'est une déviation, ma foi, constante pour tous ceux du moins qui n'ont pas la discrétion de mourir d'un infarctus dans les 3 semaines qui suivent leur mise à la retraite. Gostaria de me insinuar subrepticiamente no discurso que devo pronunciar hoje e nos que deverei pronunciar aqui, talvez durante anos. Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por ela e levado bem além de todo o começo possível. Gostaria de perceber que no momento de falar, uma voz sem nome me precedia há muito tempo. Bastaria que eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alojasse sem ser percebido em seus interstícios, como se ela me houvesse dado um sinal, mantendo-se por um instante suspensa. Não haveria, portanto, começo, e em vez de ser aquele de quem parte o discurso, eu seria, antes, ao acaso de seu desenrolar, uma estreita lacuna, o ponto de seu desaparecimento possível. Em certo sentido, a peça representada nesse teatro sem lugar é sempre a mesma. É aquela que repete indefinidamente os dominadores e os dominados. Homens dominam outros homens e é assim que nasce a diferença dos valores. Classes dominam classes e é assim que nasce a ideia de liberdade. Homens se apoderam de coisas das quais eles têm necessidade para viver. Eles lhes impõem uma duração que elas não têm. Ou eles as assimilam pela força. E assim o nascimento da lógica. Nem a relação de dominação é mais uma relação, nem o lugar onde ela se exerce é um lugar. E é por isso, precisamente, que em cada momento da história a dominação se fixa em um ritual.
Ela impõe obrigações e direitos. Ela constitui cuidadosos procedimentos. Ela estabelece marcas, grava lembranças nas coisas e até nos corpos. Ela se torna responsável pelas dívidas. Um universo de regras que não é destinado a adoçar, mas ao contrário a satisfazer a violência. A história dessa microfísica do poder punitivo seria então uma genealogia ou uma peça para uma genealogia da alma moderna. Essa alma real e incorpórea não é absolutamente substância sobre essa realidade referência. Vários conceitos foram construídos e campos de análise foram demarcados. Psique, subjetividade, personalidade, consciência, etc. Sobre ela, técnicas e discursos científicos foram edificados. A partir dela, valorizam-se as reivindicações morais do moralismo. Mas não devemos enganar. A alma, ilusão dos teólogos, não foi substituída por um homem real, objeto de saber, de reflexão filosófica ou intervenção técnica. Uma alma habita e o leva à existência, que é ela mesma uma peça do domínio exercido pelo poder sobre o corpo. A alma, efeito e instrumento de uma anatomia política. A alma, prisão do corpo. Cavalcão, Monte, White Transparent, Roxo, Caiana, Roxa. É preciso estar muito iludido com esse ardil interno da confissão para atribuir à censura a interdição de dizer e de pensar um papel fundamental. É necessária uma representação muito invertida do poder para nos fazer acreditar que é de liberdade que nos falam todas essas vozes que há tanto tempo em nossa civilização ruminam a formidável injunção de devemos dizer o que somos, o que fazemos, o que recordamos, o que foi esquecido, o que escondemos e o que se oculta, o que não pensamos e o que pensamos inadvertidamente. O pintor está ligeiramente retirado da quadra. Ele lança o olhar para o modelo. Talvez se trate de acrescentar um último toque, mas é também possível que o primeiro traço ainda não tenha sido dado. O braço que sustenta o pincel está dobrado para a esquerda, na direção da palheta. Ele está, por um momento, imóvel entre a tela e as cores. Essa mão hábil está suspensa ao olhar, e o olhar retroativamente repousa sobre o gesto detido. Entre a fina ponta do pincel e o aço do olhar, o espetáculo vai liberar o seu volume. 3, 2, 1, gravando.
Iniciamos este colóquio com a voz de Foucault, enunciando a modernidade como a época do espaço, porque a heterotopia é um conceito central no seu pensamento. Ele está presente não só nos seus ditos escritos, mas já se anuncia nos primeiros trabalhos, como em As Palavras e as Coisas, quando Foucault mostra que a episteme da modernidade entrecruza as temporalidades com os espaços. Já disse Foucault em sua clássica conferência de 1967. A época atual seria talvez de preferência a época do espaço. Estamos na época do simultâneo, estamos na época da justaposição, do próximo e do longínquo, do lado a lado, do disperso. Estamos em um momento em que o mundo se experimenta, acredito, menos como uma grande via que se desenvolveria através dos tempos do que como uma rede que religa pontos e que entrecruza sua trama. Considerando essa centralidade das heterotopias, ao denominarmos esse colóquio como 30 anos com Foucault, não pensamos na temporalidade contínua, cronológica, que nos separa do momento em que Foucault partiu e sua voz física se calou. Esses 30 anos que queremos marcar é um tempo de presença, um tempo que fatalmente se entrecruza com espaços. Não pretendemos, portanto, ser nem os piedosos descendentes do tempo, nem os habitantes encarniçados do espaço. Porque vivemos em heterotopias e heterocronias, esses 30 anos com Foucault são marcados por lugares, por heterotopias do tempo. Seja aquele tempo do acúmulo das bibliotecas e museus, seja aquele tempo fugaz, como o das feiras e festas. Queremos apanhar o pensamento de Foucault nesses 30 anos em um lugar de saber, na análise do discurso, na sua presença que vem sendo construída pela voz de vários grupos de pesquisa em muitos lugares do Brasil. Alguns desses grupos estão aqui presentes nesse colóquio. Outros estarão em outros lugares em que este colóquio se desenvolverá durante este ano de 2014. É esse movimento de várias vozes em vários lugares há vários anos que tem constituído uma AD Foucaultiana no Brasil. Movimentar-se, ir de um lugar a outro, é essencial para a produção dos saberes. Não é à toa que Foucault nos disse que o navio é a heterotopia por excelência. Afinal, na sociedade sem navios, os sonhos naufragam, a vigilância toma o lugar da aventura e a polícia toma o lugar dos corsários. Bem-vindos ao colóquio 30 anos com Foucault, que se inicia aqui em Araraquara e vai navegar por outros lugares durante este ano. Agradeço a presença de vocês, colegas, que vieram dar corpo e materialidade a este encontro. Agradeço aos meninos e meninas da comissão organizadora, foram eles os arquitetos deste acontecimento. Agradeço a todos vocês que estão conosco neste momento. Queremos sonho, queremos aventura, queremos corsários. Que nosso encontro seja rico em saberes. Que ele seja, sobretudo, um projeto de felicidade. Muito obrigada. Ça commence avec toi. Tire les ficelles